Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre o despertar. Existe uma diferença entre despertar e permanecer desperto. Eu vou explicar isso para vocês. Quando a gente passa pelo despertar, que a gente passa por toda aquela catarse, né? Nós nos percebemos diferente, né, de muitas pessoas, da maioria das pessoas. Nós percebemos que nós temos pensamentos, sentimentos, sensações diferentes das outras pessoas, pelo menos da maioria das pessoas. Porém, nós ainda assim não estamos acordados. Por mais que a gente passe pelo despertar, nós não acordamos, né? Definitivamente. É um processo que para algumas pessoas é um pouco demorado, para outras é mais rápido, mas é um processo de muita. É um processo muito gradativo, achei a palavra. É um processo gradativo, né? Porque assim que nós despertamos, que nós nos percebemos diferente, vamos dizer assim, né? Que a gente não se encaixa ali naquele padrão social, você percebe, você não concorda, você não vê as coisas da mesma forma que a maioria das pessoas veem, mas ainda assim você está preso no ego. Por quê? Porque quando nós despertamos, a primeira coisa que acontece é a gente entrar num conflito interno. E o primeiro sentimento, né, a primeira emoção que nós experimentamos é a vitimização. Porque a gente acredita, nós sentimos que todos à nossa volta não nos compreende, a gente cai em sofrimento, enfim, a gente cai naquela carência emocional de querer, né, aquela necessidade do ego de querer ser compreendido, de querer ser entendida, de querer atenção. Então, o despertar, né, ele é apenas um start para todo um processo de acordar. E eu digo para vocês que é um processo bastante longo. Por quê? Porque quando a gente desperta, nós começamos a ter mais consciência, né? Ou pelo menos é essa a intenção, que a gente tenha mais consciência das coisas que acontecem na nossa vida. A gente se torna mais consciente, nós nos tornamos mais autorresponsáveis, porém, nós não estamos livres de sofrer, né? De sentir dor. O que pode nos diferenciar dos demais é que nós temos momentos de consciência, nós temos lapsos de consciência. Quando eu falo para vocês que eu tenho visão, que eu tenho insights, é que eu tenho, por exemplo, quando eu estou passando por uma situação de sofrimento, de dor, né? De sofrimento não, quando eu estou passando por um momento de dor, experimentando um karma, por exemplo, eu sei que aquilo ali é um karma. Isso ajuda eu não entrar em sofrimento, mas isso não aniquila a minha dor. Então, qual é a diferença da dor e do sofrimento? A dor é que você está sentindo aquilo, né? Porque você está colocando para fora uma memória, você sente. E ficar no sofrimento é você se agarrar naquele momento e não deixar que aquilo se dissipe, que aquilo flua, que aquilo passe. É você querer controlar a situação o tempo inteiro. É você não se entregar para aquilo, sabe? É você criar sofrimento, é isso. É você se segurar naquela experiência que você está passando e que você está sentindo como negativo, né? Porque para o universo tudo é neutro. Nós é que polarizamos. A nossa mente polariza e ao polarizar ela cria emoção. E ao criar emoção ela
cria emoções positivas ou emoções negativas. E a mente ela está programada para o negativo. Então, geralmente, tudo que nós passamos, o nosso primeiro olhar é para a emoção negativa, é para o negativo. Então, quando você começa a passar por toda essa catarse, você tem insights de consciência. Você não fica permanentemente consciente. Você ainda fica sob domínio do ego. E isso, se você não se iluminar, vamos dizer assim, né? Eu dou sempre o exemplo do Osho, que é um iluminado, porque ele chegou nessa permanência de lucidez, né? Ou seja, provavelmente ele entrava pouco no ego, sentia pouco, ou quando sentia, logo reconhecia e logo não se identificava. Quando a gente ainda não está iluminado para isso, né? Acendido, né? Iluminado a gente está porque nós despertamos, então houve uma iluminação. Mas quando você está nesse processo de despertar, de permanecer cada vez mais lúcido nos seus momentos, isso não significa que você não vai sentir. Isso não significa que você não vai viver emoções extremas. Esse é o detalhe. Você vai experimentar aquilo, mas você sempre vai voltar para o seu ser. Você não vai se agarrar, nem se prender, nem grudar naquele momento que você experimentou que não foi agradável. Então tem uma frase minha que eu falo, eu anoto, né, gente, senão eu esqueço. Um desperto tem a capacidade de permear muitos caminhos e a sabedoria de não se perder em nenhum deles. Então eu vou repetir. Um desperto tem a capacidade de permear muitos caminhos e a sabedoria de não se perder em nenhum deles. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós vamos experimentar picos de emoções. Raiva, ódio, ira, alegria, tristeza. Nós vamos experimentar. Nós estamos encarnados e nós estamos aqui para experimentar isso. Mas nós vamos experimentar os momentos e vamos voltar ao nosso centro. E para você experimentar e viver isso, você tem que estar totalmente livre, experimentar isso e se sentir seguro, né? Seguro de si. Quando isso acontece, você tem que estar totalmente livre do que os outros vão pensar ao seu respeito, dizer ao seu respeito, porque você vai parecer totalmente bipolar aos olhos dos outros que estão no ego ainda. Só que não é isso. Você vai experimentar os momentos. Por exemplo, por mais que você aqui esteja desperto, você esteja consciente, né? A vida não acaba. A existência não acaba. A personalidade acaba. A Renata um dia vai morrer e vai deixar de existir. Ponto. Né? O meu ser é eterno, mas a minha personalidade, essa carinha, esse cabelinho vai morrer um dia, vai ser, enfim, vai virar pó. Não é? E se você olhar para isso com os olhos do ego, você vai falar: meu Deus, eu nunca mais, a Renata, nunca mais vai existir em corpo físico, né? Então isso vai acabar. Automaticamente você olha para as pessoas à sua volta, que nós somos conectados pelos laços do afeto, nós temos apego também. Por mais que nós sejamos desapegados, nós temos o apego. Se aquela pessoa for tirada de repente do nosso convívio, né, uma morte abrupta, você vai passar pelo luto. E isso você pode estar em um nível muito, muito alto de entendimento. Mas a emoção, ela vai ser ativada. E você vai viver aquele luto. E qual é a diferença de você estar desperto de você não estar?
é que você não vai ficar preso àquele momento. Porque um luto, por exemplo, ele, conforme os dias vão passando, a saudade vai aumentando, mas chega uma hora que ela aquieta, né? Aquela falta, aquele apego vai aumentando, mas vai chegar uma hora que aquilo aquieta naturalmente. E se você estiver atento, observando, você vai aceitar aquilo. Mas as pessoas que estão presas no ego, elas não aceitam. Elas grudam naquilo e elas vivem, por exemplo, um luto eterno. Um luto, por exemplo, de a morte de um parceiro, né, de uma relação amorosa. Ela nunca mais se abre para se relacionar com ninguém mais, porque ela tem dentro dela de que aquela pessoa era a pessoa única na vida dela. E é única, mas isso não impede de que ela continue experimentando a vida, né? Então, a crença de que era só ele, o homem da minha vida, ela fica preso ali aquele sofrimento. Então, aí é o apego. E quando você está desperto, você vive o momento da emoção, não importa quanto tempo ela dure, né? Cada momento é um momento. Por exemplo, uma briga, uma emoção pode durar 5 minutos, como pode durar alguns dias, depende de cada um. Um luto geralmente dura um período, né? Vamos colocar assim um período mais ou menos de 1 ano. A pessoa vive aquele luto, porque aí a pessoa vai vir cada data comemorativa e aquela emoção vai fazer você lembrar, né? Aquele Natal, primeiro Natal a pessoa não vai estar, o primeiro aniversário de fulano a pessoa não vai estar, a festinha tal a pessoa não vai estar, então aquele período. Passou aquele período, vai ficar uma pessoa desperta, vai permanecer uma saudade não tão longe, né? Porque vai permanecer uma saudade saudável e não um apego. Então, você despertar e permanecer desperto... Deixa eu abrir aqui que tá calor. Você despertar e permanecer desperto são 2 coisas diferentes. Agora, quando você desperta, você precisa buscar permanecer desperto, lúcido, consciente. Quando você está passando por um momento, então como que como que eu faço, por exemplo? É você se entregar para o momento. É você não resistir àquele momento, é você não colocar aquilo para debaixo do tapete, sabe? Você tá com raiva, você engole aquela raiva porque você tem que se manter equilibrado, vamos dizer assim. Só que aquilo tá ali, pronto para explodir. E aquilo vai ficar ali retido, porque você não colocou para fora, você não experimentou o momento. E o momento era para você pôr aquilo para fora. E aí, quando você está no ego e você faz isso, né, quando você está no ego e você faz isso, coloca isso para fora, por exemplo, numa briga com alguém, e ambos estão no ego, um vai permanecer magoado e ressentido com o outro. E quando você está desperto, não. Você deixa que aquela emoção vá passando e você sente ela passando. Isso não significa que vai demorar 5 minutos. Ah, não, porque eu estou desperta, vai durar só 5 minutos. Depende de situação para situação, depende do momento. Depende das energias que estão regendo aquele momento. Às vezes uma coisa muito grave para o ego dura algumas horas, né, de emoção. E às vezes uma coisa boba para um ego, mesmo desperto, dura alguns dias para se dissolver. Porque depende da energia do momento, a energia geral que está regendo aquele momento, entende? Então isso é estar desperto. É você estar observando tudo isso o tempo todo. É você experimentar a emoção e voltar para o teu centro. Em algum momento você volta.
você percebe que você não está resistindo de voltar para o seu centro, que você não está apegado àquela emoção. Isso é estar desperto. É você estar totalmente preenchido dentro de você, suprir as suas carências emocionais, e isso o autoconhecimento e a terapia te auxilia. Porque a pessoa que despertou e continua sofrendo é porque ela não curou as suas emoções. E quando você cura as suas emoções, você vai continuar experimentando emoções, porém só na dor e não no sofrimento. Porque a dor, ela é inevitável. Por quê? Porque alguém vai morrer do teu lado, né? Uma pessoa querida tua vai morrer e você vai sentir dor. Mas você não necessariamente vai se agarrar àquela dor, você vai deixar que aquilo flua como um rio. É o que o Osho fala. O que é ser um observador? É você estar assistindo a vida o tempo todo, experimentando o momento que está passando, porque você é estático. Se você for parar para pensar, você é estático. Por mais que a gente se mova de um lugar para o outro, nós somos estáticos. O que passa aqui é o tempo. O que muda aqui são as energias à nossa volta. Você não. Você permanece. É como se ficasse aqui, você sentado, né? É como assim? Você sentado aqui estático e tá passando aquela cena na tua frente. E aí você vai com a cena. E você gruda na cena. E você vai pendurado na cena. E a cena tá indo e você tá agarrado. E a cena quer passar e você tá lá segurando ela. Não, e você como observador, você passou uma cena, você vive aquela cena passou, mudou o cenário, você vive aquele outro cenário e assim por diante. Sempre atento para não ir com a cena, e sim experimentar a cena e voltar para o seu centro. Ou seja, no caso, não sair do seu centro. Experimenta a cena que está passando, o momento, que é o momento. Espero que você esteja entendendo. Experimenta e quando aquela cena passar, deixe ir. Você volta para a sua quietude novamente. Para você conseguir isso, você tem que estar preenchido, com seu emocional totalmente curado. Ou pelo menos quase 100% curado. Das memórias e ou crenças de todas as suas existências. Mais essa existência atual. Porque se você cura tudo isso, você vai começar a experimentar o momento agora, você vai experimentar as dores emocionais agora, mas você não vai entrar em sofrimento, porque você está preenchido. Então é tipo assim, você suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa. Você não vai sujando e colocando embaixo do tapete igual você fez durante todas as suas outras existências, né? Daqui para trás. Então, Renata, como que a gente cura essas dores? A primeira cura vem da sua mãe e do seu pai. Porque a primeira dor que nós experimentamos aqui, quando nós nascemos, é a dor na criança. Lá no útero da mãe. Então, se você quer começar uma cura hoje, comece curando a sua mãe e o seu pai dentro de você. Ah, Renata, mas eu me dou muito bem com meu pai, eu me dou muito bem com a minha mãe. Mas se você não tem equilíbrio emocional, se você tem carências emocionais, se você tem dificuldade em lidar com as suas emoções, no sentido de você experimentar as emoções e não ter maturidade para lidar com as suas emoções, comece curando pai e mãe. Agora, nessa existência. E aí é um processo que você vai indo para trás para curar. Porque você começa a curar
mãe, pai, depois vai começar a vir as memórias das outras vidas para você curar. Aqui eu falo principalmente para vocês que são empatas, que são sensitivos. Porque, como eu sempre falo, nós temos um portal. Esse portal é de conexão com o passado de outras existências. É a conexão com a espiritualidade, é a conexão com os seus registros, né? O nosso registro acástico. É um portal aberto onde você permeia sem querer. Só que se você colocar consciência, você permeia de uma forma lúcida e objetiva, que é se curar. Então, o que eu mais vejo são pessoas que despertaram, mas que só abriram os olhos. Elas não deram continuidade no seu processo de despertar, porque o despertar é um processo, não é um acordei. Não, é um processo. Porque se você apenas desperta, você cai num sofrimento profundo. Você cai em depressão, você cai em síndrome do pânico, em ansiedade, em vitimização. Isso tudo causa sofrimento. Você não pode parar. Abrir os olhos, continua querendo ver cada vez mais além. Além daquela dor que você está sentindo. Além daquelas emoções que você está experimentando. Quando você fica igual um louco buscando, o universo vai te dar explicações, clareza. Agora, se você se prende à dor, à vitimização, à depressão, à síndrome do pânico, você fica parado ali, sentindo aquilo sem fazer nada, sem se mover, sem buscar entender o porquê daquilo para sair, você vai ficar em sofrimento. Então, o teu despertar não vai ter valido de nada. Só vai te causar sofrimento. Quando você desperta e você caminha, né, dentro do despertar, você cresce. Você sente dor, mas não entra em sofrimento. Você se torna um observador. Você se conecta com as forças superiores. Você não fica ali vibrando baixo. Você começa a manipular o que você quer experimentar. Então, quando eu falo para vocês, que eu já falei em outro vídeo, que nós vamos do inferno ao céu, é assim que um desperto, uma pessoa que está desperta, e não apenas que despertou, ela é assim que ela vive. Ela permeia muitos caminhos, mas sempre sabe o seu ponto de equilíbrio, que é o seu centro. Então ela vai lá, experimenta dores, experimenta prazeres e volta para o seu centro. E no seu centro, ela não sofre. É o lugar mais seguro que existe. E aí começa o reconhecimento do seu poder pessoal. Aí você se sente Deus. Então não parem. Abrir os olhos, queiram ver. Não basta abrir os olhos. Queira ver o que está além daquilo. O que está além daquilo. O que está além daquilo. Seja cientista, o que está além daquilo. E o universo te mostra. E aí você começa a ter controle das suas emoções perante as circunstâncias. E uma pessoa que tem o autocontrole, ela tem equilíbrio, ela tem poder.
É isso, gente. Se você gostou, curtam o vídeo, compartilhem e comentem, porque eu gosto muito, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.